Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai para a nossa sexta aula, certo? E agora a gente vai trabalhar a escola helenística. Tá, uma primeira visão que a gente precisa ter é do período histórico, certo? Por que que a escola helenística tem a ver com o período histórico da Grécia de dominação macedônica? Que se vocês lembrarem lá da questão da aula de história, vocês vão lembrar que esse período é marcado por uma nova cultura, que é uma cultura que mistura culturas, na verdade, sabe? Ela é uma comunhão de outras culturas, porque o Império Macedônico ele vem, domina a Grécia e ele faz um processo de somar culturas. Ele não destrói a memória cultural grega, pelo contrário, ele incorpora a cultura grega e surge um novo tipo de uma nova cultura que é a cultura helenística, certo? Mas tá, o que a gente tem que levar em principal consideração para esse período é que a filosofia vai mudar muito por conta do período histórico vivido, certo? Porque um período de dominação, onde se perde a autonomia política, a sociedade ela começa a ter outros princípios, sabe? E assim, a principal preocupação nesse período é como ser feliz em plena dominação. Tá. Então a filosofia ela também vai para uma nova linha, que é uma linha de busca pela ataraxia. A ataraxia é aquela busca por um espírito pleno, sabe? Por um bem-estar e por uma tranquilidade, certo? Então, assim, vocês vão ter que levar muito em consideração a toda aquela ideia de Aristóteles de felicidade, que também vai ser muito recorrente, mas uma felicidade aliada a essa questão do bem-estar de viver mesmo, sabe? De alcançar uma plenitude, sabe? Um espírito pleno. Então, assim, aqui a gente vai estudar 4 escolas, certo? Vai ser o cinismo, o ceticismo, epicurismo e estoicismo. Cada uma tem um modo diferente de busca pela ataraxia, certo? Então vamos começar. A primeira corrente filosófica que a gente vai ver aqui é o cinismo, tá? Da onde que vem essa palavra cinismo? Nessa visão aqui tem a ver com que essa palavra em grego era cão. Então tem a ver com o que quando vem a ideia do cão? O cão é simples, sabe? O viver simples, precisa de muito pouco para ser feliz, certo? E daqui a gente tira como exemplo o principal filósofo dessa corrente, que era Diógenes. Diógenes abandonou todos os seus bens materiais e foi morar na floresta, tendo como único abrigo um barril. E assim, tem uma história muito engraçada que contam dele, de que Alexandre o Grande tinha proposto a ele qualquer coisa, que ele daria qualquer coisa para ele, era só ele pedir. E nesse momento, Diógenes tomava sol dentro da floresta e ele pediu para que Alexandre o Grande liberasse o sol, porque a única coisa que ele precisava para ser feliz era a luz do sol. Tá, essa historinha ela serve para mostrar como para o cinismo coisas tão simples e coisas que são gratuitas, que são bens da natureza, são necessários para se atingir a ataraxia, certo? Então, daqui a gente tira que é necessário ter um desapego dos prazeres materiais, dos bens materiais. Por quê? Porque na visão do cínico, a questão dos bens materiais em si, ela causa sentimentos só momentâneos, sabe? Então são coisas passageiras, coisas que não vão te realmente trazer uma plenitude duradoura, então não te faz atingir a ataraxia, certo? Então, trazendo para uma visão mais contemporânea, é só você ter aquela noção de domínio mesmo na nossa sociedade, que muitas vezes a felicidade ela é atrelada aos bens materiais, quem mais tem, mais feliz é. Só que é errôneo, porque o fato da pessoa estar numa camada superior, assim, né, uma classe alta, ter muitas coisas, não tem nada a ver com ser feliz, sabe? Não é sinônimo de felicidade. Por muitas vezes é sim sinônimo de solidão, porque
ela não encontra conforto, amizade, nem consegue essa plenitude de espírito só pelo fato de ter uma condição financeira boa e de ter condição financeira de ter muito, sabe? Enquanto em muitas camadas consideradas inferiores, é até uma palavra ruim, mas é em questão de acúmulo de bens, sabe? De ter acesso a prazeres materiais, podem sim ter mais prazeres duradouros de felicidade, exatamente por conseguir vivenciar o simples, sabe? Ser feliz com o simples, tá bom? Então é isso, o cinismo ele é uma corrente filosófica aonde tem-se a ataraxia a partir do momento que rompe-se com os bens materiais, certo? Então daqui a gente vai pular para a nossa segunda escola, tá bom? Ceticismo. O ceticismo, ele já é uma escola onde a gente vai olhar mais para a questão do juízo, sabe? Das opiniões das pessoas. O principal filósofo e primeiro dessa corrente é o Pirro. Tá. Por que eu falei da questão de que ela vai levar para as ideias? Porque a ataraxia, para essa corrente, tem a ver muito com você saber respeitar os vários pontos, sabe, do argumento, as ideias divergentes. Saber que cada opinião é válida e não ser... você vai ter aquele olhar, sabe, mesmo de julgo, de ser certo ou de ser errado alguma opinião, porque na visão do cético, você deve mais ouvir, mais observar do que sair falando, tá bom? Então aqui a gente vai levar muito em conta a questão de que deve-se respeitar opiniões conflitantes ao invés de confrontá-las para poder achar uma certa, sabe? E então você tem que levar em consideração romper com o juízo de valores. Por quê? Porque o juízo de valor, juízos de valores, né? Ele na verdade é uma opinião muito particular, certo? Criado de uma vivência particular, entendeu? Então, por exemplo, a partir do momento que eu pego esse mouse e eu crio um juízo de valor dele pelo meu, sabe, pela minha experiência com ele, eu vou formular um juízo dele, sabe? Eu posso virar para vocês e falar que ele não presta, sabe? Mas você não pode sair repetindo que todo mouse rosa não presta. Por quê? Porque a minha vivência com esse em particular fez criar esse argumento, essa opinião. Não significa que todo mundo, se usar, inclusive esse mesmo mouse, vai achar a mesma coisa, porque é uma questão pessoal, sabe? Então, por isso, para os céticos, juízo de valor não é válido. Porque ele vai meio que impor o meu ponto de vista sobre o seu a partir de uma experiência só, tá bom? Tá, agora nós vamos para outra corrente desse período, que é o epicurismo, que o nome já vem em referência ao principal filósofo dessa época, que é o Epicuro. Tá, na minha visão, essa é a escola desse período, só que assim, é uma visão pessoal, gente. É uma que dá pra gente trazer mais ainda para exemplos cotidianos. Por quê? Porque Epicuro, ele afirma que a ataraxia estaria que a ataraxia para ele estaria em vencer medos. Por quê? Porque para ele os medos são inquietações psicológicas que surgem na nossa cabeça por crenças vãs, sabe? Por coisas que a gente não consegue explicar, não consegue mudar, certo? Então, assim, para ele, você se preocupar, você ficar, sabe, gastando energia com esses medos, te afasta de viver a ataraxia, porque eles são desnecessários, sabe? Eles são inevitáveis, sabe? Você não tem como romper com medo, sabe? De algumas coisas. E aí, nessa visão,
ele tem 4 medos que para ele são os mais inquietantes e os mais desnecessários. O primeiro deles é o medo da morte. Cara, a morte, ela é uma coisa que assombra a vida humana desde os primórdios. Por quê? Porque ela sempre é algo imutável, sabe? Inevitável, na verdade, é a melhor palavra. E você não tem como prever, sabe? Tipo assim, ninguém sabe quando vai morrer, sabe? Até mesmo, vamos supor, uma pessoa com doença terminal, certo? Um médico pode chegar ali e falar que aquela pessoa que está na doença terminal vai viver no máximo 3 dias. E essa pessoa muitas vezes pode viver 4, 5 ou pode morrer naquela noite. Por quê? Porque a morte ainda é uma coisa que, por mais que a ciência tenha avançado, ela ainda é tida, sabe? Ela ainda está envolta de muito mistério, sabe? De como manipular com essa ideia da morte, tá bom? Então, por isso, para ele é um medo inquietante e desnecessário, porque você nunca vai ter como mudar esse fato. Um outro medo é o medo dos deuses, certo? Porque para os gregos, os deuses, tudo que acontecia tinha a ver com as vontades dos deuses, sabe? Com castigos dos deuses, com você não estar seguindo o que os deuses queriam. E assim, como essa ideia de deuses mexe com fé, com forças invisíveis, ela é muito apreensiva, sabe? Ela é muito assim, realmente inexplicável e é um medo desnecessário, porque não vai fazer diferença, sabe? Você se preocupar com o que os deuses pensam não vai te trazer tranquilidade. O terceiro medo é o medo do sofrimento, que assim, eu acho que é muito fácil da gente entender, porque ninguém quer escolher sofrer, sabe? Se eu perguntar para qualquer pessoa, ninguém vai falar assim, eu escolho sofrer. Mas se você não sofreu ainda, você vai sofrer na vida, entendeu? É uma certeza, é que você vai sofrer. Seja assim, seja por um sofrimento em curto prazo ou longo prazo, o sofrimento ele sempre é inquietante, sabe? Ele sempre traz uma angústia, certo? E o quarto medo é o medo da dor. Que a dor também é uma coisa quase que... Como é que eu posso falar? É praticamente intrínseca à vida humana, sabe? Então, a gente também não consegue fugir de ter dor, seja a dor física, que é a dor de cabeça, a dorzinha de ouvido, sabe? Ou aquela dor emocional, a dor da saudade, a dor do amor, a dor da traição, que também causa uma inquietação, sabe, sim, no homem, que também, para o Epicuro, é desnecessário. Não se preocupe com isso, certo? Então, assim, a gente já entendeu que você tem que se desviar dos medos, certo? Mas só não ter medo vai te fazer alcançar a ataraxia? Não. Para Epicuro, além de desviar dos medos, você tem que buscar prazeres. Tá, mas não é qualquer prazer, tá, gente? Você não sai assim, ai, qualquer prazer então arrasou, é hedonista total. Não. Existem vários tipos de prazeres e só os naturais e necessários é que vão nos levar à ataraxia. Certo? Tá. Então, aqui, os prazeres naturais e necessários são aqueles que não precisam ser evitados, porque eles vão te propiciar o bem-estar, sabe? Então, eles são bons para a sua sobrevivência. Um bom exemplo para isso é comer bem, comer comidas saudáveis. Porque esse é um prazer natural, por quê? Porque você precisa dele, porque é algo para a sua sobrevivência, desde que você coma bem, entendeu? Coma comidas saudáveis. Os naturais desnecessários são aqueles que você deve evitar pelos fatos deles não serem saudáveis para a sua vida.
Por exemplo, você tem que comer, certo? Mas a partir do momento que eu como só besteira, só, por exemplo, aqui da imagem que são os fast foods, que são maravilhosos, né, gente? Mas devem ser evitados. Você não pode ficar sempre se entregando a esse tipo de prazeres, porque eles não são necessários, sabe? Eles não são bons para a saúde, tá? E aqui a gente também tem os prazeres não naturais e não necessários. Por quê? São os prazeres que atordoam a mente. Por quê? Porque eles são aqueles que meio que cegam a pessoa, sabe? Eles trazem sentimentos momentâneos. E um grande exemplo é a questão do consumismo. Porque quando a pessoa ela tem condição de ir lá e comprar uma coisa, traz uma felicidade, certo? Então você vai comprar, 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 comprar. A partir do momento que aquilo não é saudável mais, você já está comprando coisas completamente desnecessárias para a sua sobrevivência, certo? Você compra só pelo prazer de comprar, sabe? Então não é nem um pouco natural nem necessário. Então vamos ter em mente o seguinte, que o epicurismo é uma corrente que vai falar que você tem que não se preocupar com medos inquietantes de filosofias vãs, sabe? Que criam essas inquietações e que você deve buscar os prazeres naturais e necessários de maneira ponderada, equilibrada, para se atingir a ataraxia. E agora a gente vai para a nossa quarta escolinha, que é o estoicismo, certo? O principal filósofo dessa escola é o Zenão. Essa escola, ela é uma que prega a questão da igualdade, sabe? A questão de se ter uma consciência tranquila, sabe? A partir do momento em que você coloca na sua cabeça que você só deve se preocupar e gastar suas energias com aquilo que você pode mudar, com aquilo que você tem o poder de transformar, sabe? Vamos supor, o que eu penso, eu tenho como mudar, sabe? Eu tenho como transformar os meus pensamentos. Eu tenho como mudar o que eu sinto em relação a algo, sabe? Então, esses são sentimentos, essas são coisas da minha vida que eu posso me preocupar, porque o que eu sinto, o que eu penso, está dentro das minhas possibilidades de mudança, sabe? Então, a partir do momento que eu mudo o meu foco para coisas que eu realmente tenho poder na minha vida, eu estou buscando a ataraxia, certo? Enquanto eu tiver medo de coisas, sabe? Inclusive, essa parte da visão do estoicismo faz uma referência com Epicuro, por quê? Porque aqui a gente também pode colocar a ideia do medo e da morte, porque são duas coisas que a gente não pode ficar mudando. Então não adianta eu me colocar, sabe, me desgastar com isso na minha vida, certo? E aqui, gente, eu queria dar uma dica bem legal para vocês, que é o seriado Merli da Netflix. Por quê? Porque é um jeito bem jovial, sabe, de discutir questões filosóficas. Porque lá, cada episódio tem um filósofo sendo discutido por um professor de filosofia do ensino médio. E a gente vivencia sempre aquele episódio, inclusive no relacionamento, sabe, dos personagens. E assim, eu gostei muito, inclusive eu assisti os episódios que falam, inclusive, da filosofia helenística, porque tem lá, tem Epicuro, tem o ceticismo, sabe? Porque você vê meio que um olhar prático disso acontecendo na atualidade, certo? E outros filósofos que a gente estudou também se encontram lá. Inclusive, para mim, dos episódios que eu já assisti, eu gostei muito do de Platão, que faz uma referência ao mito da caverna muito legal, tá? E assim, quem tiver acesso ao Netflix e você tá lá no fim de semana, quer descansar, mas sem perder aquele foco produtivo, assiste o seriado, é uma boa, sabe? Sempre é bom. Você tá ampliando seu repertório cultural pro Enem. E aqui a gente vai por uma partezinha que eu gosto, né? Que é o filosofando na redação. Assim, me colocando como alguém que vai escrever a redação,
E eu acho do que foi apresentado aqui, por exemplo, na nossa aula hoje, o mais fácil seria utilizar a visão dos prazeres, né? Dos prazeres do epicurismo, porque você tem como aliar a questão de bem-estar, de alcance da felicidade, a partir do momento do equilíbrio, de você não se deixar levar por prazeres que são desnecessários, como é o caso do consumismo, e hoje é muito comum na nossa sociedade. Nós somos uma sociedade do consumo, uma sociedade onde a gente está, inclusive, implementando essa visão consumista no viés infantil, sabe? As crianças hoje têm um alto nível de consumismo, inclusive elas são o público-alvo de muitas empresas, exatamente pela questão de que trabalha-se o imaginário infantil para atingir o consumismo. Então, é uma coisa muito, sim, é um repertório cultural amplo que você pode colocar na sua redação. E a questão da dica que eu acabei de dar para vocês do seriado também é uma forma muito legal, porque eu não sei se vocês lembram, mas não sei se foi ano passado ou no retrasado, uma das notas 1000 do Enem na redação utilizou Black Mirror, que é um seriado, né, distópico e tudo, e que assim ficou muito legal. Então, assim, sempre é válido, desde que você saiba colocar de forma coesa, coerente e sucinta, sabe? Porque o corretor, ele não tem que se encher de pressupostos. Ele tem que ler e entender o que você quer dizer no seu texto, tá bom? E é isso, essa foi a nossa aulinha dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom?